Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pela presença. Já peço desculpa para vocês, já que ontem eu prometi que ia fazer uma live em nosso canal. Infelizmente, devido ao corre-corre da vida, devido a algumas questões, nós não conseguimos fazer a live. Então já peço perdão hoje aqui pela madrugada entrando com vocês, são 3 horas e 45 minutos. Vamos nós aqui nos preparando para ir trabalhar. Obrigado a vocês aí que estão conosco nessa madrugada. Mas também nós hoje queremos celebrar a Sagrada Família, lembrando hoje de todas as famílias do mundo, e de forma especial as famílias que sofrem aí a perseguição, estão sendo refugiadas, estão sendo condenadas aí a andar de cidade em cidade para sobreviver. A gente, quando fala em família, quando fala em família, a gente sempre lembra da nossa família. E eu, em particular, né, sou filho de uma família com 10 filhos, eu sou irmão de 9 pessoas. E toda família grande tem problema, não tem família grande que não tenha problema. Outro dia, conversando no trabalho lá, eu falava pro pessoal, o pessoal me contando as histórias, eu falei, gente, toda família tem dificuldade. A Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, a gente quando olha para esse quadro aí, quando você tem nessa liturgia de hoje, vamos falar da liturgia de hoje já que hoje é um pouco corrido, o último dia do ano, a gente está aqui correndo, né? Sagrada Família de Nazaré, lembrando que a liturgia católica tem essa marca de todo o último domingo do ano, né? Logo domingo após o Natal, celebramos a Sagrada Família, que antigamente, que a gente celebrava geralmente, a data fixa, né, que a gente tem no calendário, é o dia 29 de dezembro, mas no calendário de língua portuguesa, nós celebramos agora a Sagrada Família, no último dia do ano, bem dizer, né? A gente está celebrando aí no dia 31. E a gente, quando entra nessa graça da família, a gente entra nessa liturgia de hoje, Eclesiástico, capítulo 3, agora que vem a parte boa, né? Eclesiástico, capítulo 3, onde eu quebro a língua. Versículo 3 ao 7, depois versículo 14 ao 17. Opa, consegui falar. Na outra vez eu fiquei falando 10 mil vezes para conseguir acertar aí a citação. Hoje, Salmo 127, entre parênteses, 128. E a segunda leitura, Colossenses capítulo 3, versículos 12 ao 21. E o evangelho que nós vamos nos debruçar, vamos meditar. Algumas pessoas perguntam, por que, Daniel, você não faz a meditação das 3 leituras? Primeiro porque eu acredito que o nosso ponto de tomada aqui, há 3 anos atrás exatamente, eu acho que foi isso mesmo, em 2020 a 2021, de 3 anos mais ou menos, eu fiz um julgamento que iria fazer durante 3 anos, todos os domingos. Já que durante o período que eu fazia o Evangelho, lá no Facebook também, no WhatsApp, eu só fazia de segunda a sábado. Porque domingo, eu sempre dizia isso, eu reservava para que nós pudéssemos ir à igreja para celebrarmos, para rezarmos, para colocarmos nos pés do Senhor as nossas preces. Aí deixava o domingo sem a pregação. Depois, algumas pessoas pediram e o domingo a gente faz esse apanhado um pouco mais profundo, um pouco mais detalhado, mas nos prendemos somente ao Evangelho. Às vezes a gente dá uma fugida e entra aí no texto aí, nos outros textos, né? A primeira, a segunda e o Salmo do dia. Mas hoje vamos nos prender de forma especial à liturgia do Evangelho. Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 40. É semi ao vivo, ou ao vivo é assim mesmo, né? A gente se enrola um pouquinho. Ainda olhando nesse contexto, a gente falando de família, né? Como eu falei, eu sou filho de uma família com 10, eu sou irmão de 9 pessoas, né? São 6 homens, eu mais 6, né? E também 4 mulheres. E são os filhos, né, biológicos. Ainda tem um irmão, que é um irmão de criação, sendo um total de 11 pessoas, ou seja, a família é grande. A família de Nazaré, que nós costumamos conhecer, Jesus, Maria e José, eles viviam dentro de um contexto histórico. Eu fico lembrando aqui em casa, ou quando eu estou, às vezes, no meu quarto, ou quando eu estou
no meu dia a dia, rezando mesmo, trabalhando, eu pergunto como que nós, eu falo nós porque meus irmãos e eu, minhas irmãs e eu, como nós vivemos, meu pai e minha mãe, meu pai pedreiro, a minha mãe doméstica, como que nós sobrevivemos, que aqui em casa, né, nós éramos, era uma sala onde era o quarto dos meninos e era a cozinha, onde era o quarto das meninas e do meu pai e da minha mãe. Para a gente ter ideia, mais ou menos, como que nós vivemos na minha época de criança. Depois, né, o povo foi casando, foi arrumando suas casas, o povo foi arrumando seus cantos, e aí a casa foi ficando maior. E depois disso ainda teve outras obras, que a casa cresceu bastante hoje, uma casa grande. Eu fico lembrando, olha, tanta gente, e a casa cabia todo mundo. E ainda olhando nesse sentido da família, da minha família, da sua família, você podia colocar no comentário aí como que era a sua época de criança, como que era a sua família, quantos filhos, eram 10, 12, 5, 3, 4. Uma vez eu conversando com a senhora, ela falou que a família dela eram 16. Eu perguntava como que vocês viviam. Aí ela falava do mesmo jeito que vocês, seus 11, seus 10 irmãos viveram. O povo se apertando, mas viveram. E todo mundo está vivo, todo mundo está contando as histórias para poder hoje celebrar. Eu tenho 2 irmãos que moram no céu, né? A Elizabeth Carmelita e tenho o Samuel Martiniano, que estão lá no céu, junto com meu querido pai, que já também está morando com Deus. E quando fala em pai e mãe, a gente entra nesse conflito, né? Eu estava até olhando o Evangelho de domingo passado, do ano passado, da Sagrada Família, até meditando. E a gente olhando o texto e lendo alguma coisa, a gente contemplávamos, eu contemplava particularmente, a nossa situação nesses tempos atuais, aonde muitos, eu falo muitos que são muitos acham, e eu falava isso ontem, para um pai, né? A gente, às vezes, acha que sabe mais do que os nossos pais. A gente, quando é criança, temos a ideia que o nosso pai é o grande herói. O nosso pai, eu falava isso na Pastoral do Batismo, o nosso pai é quase que um deus. A nossa mãe, uma deusa. Depois nós ficamos adolescentes, ficamos bestas, aí eu falo bestas literalmente, e começamos a questionar tudo que o nosso pai, que nossa mãe tem de interessante. O evangelho de hoje, o evangelho de Lucas capítulo 2, versículos 22 ao 40, nos ajuda a entrar no contexto da Sagrada Família. Primeiro, nós temos aí uma família, como eu já falei na sexta-feira, é uma família que vive dentro de um templo. Ou seja, Maria e José, eles não são alienígenas, não são de outro universo, ou da Terra paralela, da Terra, não sei qual número aí que alguns colocam nos quadrinhos, não é isso? Lá na DC ou na Marvel, mas sim dentro de um mundo onde eles entravam. Nós, cristãos, durante a nossa fundação como instituição, nós, quando surgiu a igreja, a cristandade, nunca nos preocupamos, e não estamos aqui nem preocupados com isso, para tentar entender como que Jesus viveu a sua infância. O interessante é que durante muitos anos depois, né, do século XX, começou a se pesquisar e a se investigar sobre o papel e quem Jesus foi quando jovem, quando adolescente e quando criança. Lucas é o único autor sagrado que traz para nós algumas linhas de resposta. Primeiro, é Jesus da forma que nasce, o Natal do Senhor. Depois, o seu convívio, a sua forma de viver na realidade do seu tempo, ou seja, Jesus de Nazaré vivendo dentro de um contexto histórico. E nesse contexto histórico, nós vivemos aí ele indo ao templo, ele sendo levado ao templo para fazer a purificação prevista na lei de Moisés, demonstrando claramente que Jesus nasceu sobre um grupo, dentro de uma sociedade, dentro de um projeto. O evangelho da infância que Lucas traz para nós é o evangelho que traz para a gente, primeiro Jesus, nascendo Jesus no templo, e depois Jesus aos 12 anos no templo. Isso é o mínimo que nós temos, é o máximo, que nós temos referente
a Jesus de forma canônica. Embora, em outros textos, nós vamos encontrar, em outros textos paralelos, apócrifos, e falando em texto apócrifo, hoje, né, e vamos falar, hoje o texto de Eclesiástico, que é o texto que nós estamos lendo, para nós cristãos católicos, é um texto deuterocanônico. Aí vou falar aqui, vou tentar entrar na catequese aqui. Nós sabemos que a Bíblia é composta de livros canônicos e livros canônicos chamados de protocanônicos e deuterocanônicos. Então vamos lá. Proto, primeiro cânon. Deutero, segundo cânon. Ou seja, temos aí, no contexto bíblico, o livro eclesiástico do Antigo Testamento sendo o livro deuterocanônico. Como, por exemplo, para a Igreja Católica, é claro, né? Como, por exemplo, o livro de Apocalipse, que tantas as pessoas gostam de citar, é um livro deuterocanônico, ou seja, do segundo cânon, do cânon posterior, ou seja, mas para os evangélicos protestantes, para aqueles que não estão acostumados a lidar no estudo teológico, o livro eclesiástico é um livro apócrifo. E aí, por que eu falei isso? Porque nos livros apócrifos, por exemplo, o Evangelho segundo São Tiago, que não é um livro canônico, conta um pouquinho da infância de Jesus, e que não dá para aceitar muitas coisas lá, porque existe deturpação da vida de Jesus. E aí a gente olha para o Evangelho de hoje, para a gente não ficar aqui também devagando, a gente olha para o Evangelho de hoje e medita nesse Evangelho, nesse sentido de tentar entender como que Jesus entra nesse contexto. Primeiro, ele nasce sob uma lei. Ele não nasceu fora da lei, embora São Paulo apóstolo fala para nós que ele nasce sob o jugo da lei, já nasce no pecado. Jesus não, ele não nasce sob o jugo da lei, porque de acordo com a tradição, ele nasce de Maria, e Maria, por ser santa, pois Deus assim o quis, não me cabe discutir isso é dogma de fé católico, e eu sou católico, estou sob essa dogma, como Deus assim o quis, pronto, não me cabe tentar entender isso. O interessante ainda é que para os cristãos lá do início da igreja, eles não estavam muito preocupados no sentido de tentar entender Jesus como menino, mas sim o homem Deus, o homem que se fez profeta, que se fez realmente dentro do nosso meio, que é o próprio Deus encarnado. E a gente vê ainda nesse evangelho, e aí eu posso entrar, a cena de hoje. Primeiro, você tem um homem chamado Simeão, e a palavra Simeão, como Simão, e também outro texto diz sobre isso, Simeão quer dizer ouvinte, ou aquele que escuta. Como eu falei na sexta-feira, eu volto a repetir, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, e aí diz a etimologia da palavra chamar, né? Chamar Israel, escuta Israel, que a gente até canta isso por aí em alguma liturgia, né? Que em hebraico é Shimon, e que depois vai aportuguesar para chamar, e a gente vai tentar entender que Simão tem a ver com a palavra o ouvinte, ou aquele que escuta, aquele que presta atenção. E aí lembramos lá do profeta Isaías, quando ele diz, aí eu lembro da irmã Ângela Stock, né, lá na casa de oração, aqui na Diocese de Nova Iguaçu, falando sobre o texto que ela estava sempre. Deus nos deu um ouvido de discípulo para saber ouvir. E aí também temos, nesse contexto, a profetisa Ana, cheia de graça. Sabemos que Ana é aquela que tem compaixão, ou aquela cheia de graça, ou como diria o meu irmão já falecido, diácono falecido, né, Fanuel Rafael, aqui da paróquia São Francisco de Assis, em Queimados, Ana, que também quer dizer a doce. Ele gostava de dizer que Ana quer dizer a doce. Então Ana quer dizer isso. E nós temos aí, nesse sentido, dois personagens fortes. E esses personagens, Simeão vai dizer para a gente que ele esperou, ele aguardou a vinda do Messias para poder descansar. Simeão vai dizer isso. Ana vai contemplar e vai revelar a Maria a riqueza de detalhe, como ela sofreria. Eu ouvi recentemente da boca de um dos pregadores, uma pregadora, uma pessoa pregando, dizendo que Maria sabia já que Jesus sofreria o martírio. Bom, eu acredito teologicamente, aí eu vou falar teologicamente,
Se você está me ouvindo isso e falou isso, pense de novo, porque Deus, nosso Pai, não criou e não fez Jesus de Nazaré, né? Deus não encarnou, tomando heresias aí, calma aí. Deus não se encarna no seio da Virgem, ele não vem à Terra, a gente fala que fez, aí o pessoal vai me chamar daqui a pouco de outro nome aí que eu não quero ser, né? Deus não vem à Terra na pessoa de Jesus de Nazaré para morrer na cruz. Ele vem para nos salvar. E a salvação acontece através da cruz por causa da nossa ignorância, por causa da nossa insensatez. Como também Maria, quando diz sim ao Senhor, e quando eu digo que Maria diz sim ao Senhor, ela diz sim, não sim a um projeto de morte, mas sim ao projeto de vida. E ela não vai ter Jesus, e aí desculpem quem pensa diferente, ela não vai ter Jesus para entregar ele na mão de Herodes, na mão de Pôncio Pilatos, para que ele possa sofrer o martírio. Essa é a verdade. Nós, cristãos, não podemos jamais aceitar, e eu falo isso, que Jesus vem à Terra com a missão única de morrer na cruz. Ele vem com a missão única de nos salvar, de nos dar a salvação plena, a salvação. Como se dá? Aí no contexto histórico, é o martírio, é a cruz, é o sofrimento. E é isso que hoje o evangelista vem trazer para nós. É isso que hoje nós devemos olhar, né? Quando nós apresentamos Simeão falando dessa importância, que ele será o libertador, que ele será aquele que vai dar para nós um motivo de alegria e de gozo. E aí eu lembro aí que hoje à noite, daqui a pouco, né, 10 horas, 8h30, 10 horas, nós vamos publicar aí nosso Tendeu, a nossa ação de graças, porque tem padre, tem religiosos dizendo que hoje à noite não tem o que celebrar. A missa da noite hoje pode ser cancelada. Eu nunca vi isso, mas tudo bem, Deus nos abençoe, nos ajude, porque não tem sentido nenhum você dizer que não tem o que celebrar no final de ano. Para nós que estamos aqui vivos, depois de sobrevivermos uma pandemia em 2019, depois de nós passarmos, eu particularmente, pelo desemprego, 1 ano e meio de desempregado, agora fazendo 1 ano e 5 meses de carteira assinada, graças a Deus, na verdade 1 ano e 6 meses, eu faço mês que vem, dia 5 de janeiro, já agradeço a Deus por isso. Ontem eu falava com a mamãe sobre isso, eu falava, mãe, que bom que eu tenho emprego, que bom minha carteira está assinada, e no Brasil de hoje, nós conseguimos uma carteira assinada, mesmo com salário, às vezes, que não é aquele que nós achamos que merecemos, é uma graça, é uma maravilha, porque vivemos no país onde nós ainda temos, e desculpem eu falar isso, ainda temos muitas das pessoas que não sabem o que é. E eu falo isso sempre, para nós que somos acima de 40, nós já estamos velhos, para começar no mercado de trabalho, para continuar no mercado de trabalho, e para aqueles que têm abaixo de 25, estão muito jovens para poder trabalharem de carteira assinada. O evangelho de hoje apresenta esta família, Jesus, Maria e José, dentro de uma realidade onde Jesus é colocado, dentro de um contexto onde nós vamos viver a nossa fé. E aí, a gente volta lá falar da missão de Jesus. A missão única dele é nos salvar. A missão salvadora que ele vem trazer para nós, a salvação que ele traz para nós, é uma salvação nascida do sim de Maria, nascido do sim de José, ou seja, nascido no seio de uma família. E todos nós, querendo ou não, e eu falava isso para uma mãe outro dia, querendo ou não, nós somos frutos e somos filhos de uma família. E aí não importa que tipo, que modelo de família nós temos, mas sim que nós temos uma referência familiar. E aí eu falava outro dia para minha mãe, eu dizia, e nós temos famílias de todos os tipos, todas as cores, todos os tamanhos, e isso que é a graça, é saber que a família ela está aí para te dar apoio, para te fazer presente. E nós que vivemos, às vezes, em uma família, nós que, às vezes, temos dificuldade de entender as famílias, e, às vezes, nós que queremos normatizar, eu falo normatizar no sentido de determinar
que a família tem que ser desse modelo. Aí eu lembro claramente, outro dia eu lendo um artigo, não lembro de quem, que alguém dizia que família perfeita e modelo fiel está na Bíblia. Aí alguém botou, é engraçado, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, se você for ao modelo da família, nós temos Abraão, com pelo menos, né, 3 mulheres, a escrava, a esposa, ainda depois teve uma outra. Se vamos olhar para Jacó, Jacó tem 2 esposas. Se olharmos para Davi, não vou nem olhar para Davi para evitar problema. Então a gente querer normatizar também a família, talvez seja um erro. O que é importante é que a família, aí aquilo que nós ouvimos pela campanha, é lugar de amor, de acolhida e o principal, de perdão. E essa parte que é complicada de nós vivermos, o perdão. Interessante ainda que Simeão traz para nós essa notícia. Ele abençoa Jesus e diz: ele será sinal de contradição. Porque Jesus, ele vai mexer nas estruturas, ele vai mexer com aqueles que têm posições religiosas definidas. E ainda diz: Maria, uma espada irá transpassar a tua alma. Para nós, pais, um filho sofrer a violência, seja como for, é muito complicado. E Deus nos abençoe, rezando por as mães que têm seus filhos sofrendo a violência, seja ele violência estatal, violência do poder paralelo, todas as violências que os nossos jovens sofrem. Por essas mães, por esses pais que choram de saudade, por seus filhos que se foram, por aqueles que perderam seu amor nesse ano de 2023, nós queremos hoje fazer uma prece. Então dedique hoje na liturgia, na missa, no culto, na celebração, a uma oração especial por todas as famílias, sem querer normatizar. Todas as famílias e todos aqueles que se sentem, de um jeito ou de outro, parte da nossa família. Ontem eu já falei, né, sobre o símbolo da vida de Ana. Então, se você quiser, o vídeo vai estar aqui embaixo. Eu vou colocar para você. Fiquemos com Deus. Obrigado a você pelo carinho. Já desejo para você um feliz ano novo. Peço para você dedicar para mim aí, colocar seu like, seu comentário, para que possamos continuar produzindo. Lembrando que estamos em processo de recesso. Brevemente eu vou parar de postar os vídeos no YouTube. Eu acho que eu tenho só mais um ano para continuar esse desafio. Se Deus quiser, né, talvez para 2025 já não esteja mais aqui postando com vocês. Fiquemos com Deus. Eu estou com o projeto de 2025 parar de postar. Vamos juntos nessa graça. Deus nos abençoe e nos ajude. Bom dia. Feliz ano novo, meu próspero ano novo. Eu sou Daniel Nonato. E aí vamos ouvir aí Padre Zezinho, né? Celebrando aí a graça do encontro, para que possamos celebrar a família. E meu horário já está estourando. E vamos mais!